Pesquisa aponta que as relações com os animais de estimação foram alteradas durante a pandemia. Dados inéditos revelam que 55% dos entrevistados afirmaram que ter um pet foi um suporte emocional. 17% adotaram animais durante o período de 69% afirmam que os maus tratos devem ter penalidades com a prisão e ser um crime inafiançável. Pandemia influenciou a questão de relacionamento e convivência não só entre as pessoas, mas também com os animais de estimação na pesquisa Pets em Casa, realizado pelo IBOU, empresa de pesquisa e monitoramento do mercado. O consumo fica claro como relação entre humanos e pets foi impactada, hábitos de compra, comportamento, o consumo também foram alterados. Os bichinhos se tornaram essenciais por se apresentarem como companhia e apoio emocional durante o período de isolamento social. Outros recortes da amostra sobre a percepção da violência contra os animais e as possíveis penalidades. Ter um pet é sempre um aprendizado constante, onde parte efetiva tem uma grande força. A relação entre humanos e animais se traduz em companheirismo, carinho e parceria, seja para exercícios ou momentos de descontração. Cuidar de um outro ser envolve atenção, dedicação e poder, resultado em felicidade e bem-estar, afirma Lígia Mello, sócia da IBOU. Segundo o estudo realizado em julho 21, que teve como filtro pessoas que possuem animais domésticos em casa, a maioria dos entrevistados possuem cachorro, 87,9%, seguido por gatos, 33,7%, pássaros, 11%, roedores e répteis, 2,5%, 2,6%, respectivamente. 0,2% afirmaram ter o porco como seu animal de estimação. Entre os animais que a castração se aplica estão 83,6%. Comportamento com pet durante o isolamento social. O fator do distanciamento social acentuou a parceria durante a rotina e aumenta a possibilidade de aproveitar a companheira em casa. Durante o período, 17% dos entrevistados afirmaram terem adotado um pet, tanto para estes quanto para os que já possuíam seus animais. Eles representaram um suporte emocional em todas as pandemia e frase. Foi apontado por 54,9% com a afirmativa que mais fez sentido durante esse tempo. 48,9% das pessoas informaram que se apegaram mais aos seus pets devido a maior convívio. Para que os animais, a companhia também foi importante, pois 33,1% das pessoas notaram que seus bichinhos ficaram mais calmos. Além disso, as atividades cotidianas foram readaptadas durante a pandemia. Os passeios aconteceram em horários alternativos para 29,8%, para 18,9% os pets foram companhias para os exercícios físicos e 19,1% descobriram novas brincadeiras para fazer em casa. Entretou pet diversão para todos. Um pet em minha vida. A maior parcela dos entrevistados informou que possui seus pets há mais de 10 anos. 54,3% que a cuidam e têm bichos entre 5 a 10 anos. Representa 20,6%, enquanto aqueles que lidam com animais de estimação entre 3 e 5 anos são formados por 12,8%. 10,3% têm seus animais entre 1 e 3 anos. Apenas 0,2% em mesmo de 1 ano. De toda a amostra, uma grande porcentagem, chega a atenção de 66% dos pets foram adotados em ONG ou retirados das ruas. Ganham um novo tutor, 30,7% afirmaram que receberam seus animais vindos de familiares ou amigos, de 25,8%. Declaram a compra de seus pets. Essa mudança de comportamento relacionado à adoção é muito importante, pois no Brasil existem muitos animais em situação de rua. Há também aqueles que são resgatados por protetores independentes ou ONGs, que nunca são dotados por serem adultos ou não serem de raça. Adotar um animal doméstico é um comportamento que precisa crescer cada vez mais a possibilitar a todos um lar, comenta Lígia Mello, coordenadora da pesquisa. Quando abordado sobre
onde seu pet pode dormir. A maior parte deles tem toda a casa liberada, 63,8%. Algumas famílias permitem acesso para o sono dos bichinhos. A sala e outros ambientes sociais, 36,4% da casa. Uma parte dos entrevistados ensinou seus pets a dormirem em seus caminhos, 36,3%. Mas os quartos também são liberados por 35,4% dos respondentes. Há aqueles bichinhos que conquistaram ainda mais espaços que podem usufruir das sofás, 29,4%, e camas, 24,5%. Já o quintal, 23,6%, com ambiente para os pets dormirem, ocupa a última posição neste ranking. Compra consumo pet. Os serviços de assinaturas para os serviços relacionados aos animais de estimação ainda é pouco utilizado entre os donos de pets. 72,8% não possuem nenhuma assinatura ou plano mensal para seus bichos, entre os que possuem algum serviço mensal. A maioria e da ração, 11,8%, seguido por 7,3% dos pet shop, banho, tosa ou daicare, remédio, vermifuga, antipulga. A saúde veterinária hospitalar são de 3,5% e 3,6%, respectivamente. Brinquedos, acessórios, coleiras com cama, saquinho de lixo e comida pronta representa junto ao menos de 3,5%. Para diminuir as saídas da casa, 3,7%, declararam que reduziram os banhos em pet shops. Ainda assim, 56% revelaram que mantêm suas compras em pet shops de bairros, 47,2% em grandes lojistas físicas, redes especializadas. Para pets, 18,6% em supermercados, mercados físicos comuns, 12,1% que fazem suas compras de pequenos produtores, empreendedores do produto para animais. Manifestante de Cuba recebe sentença de prisão. O artista visual que filmou a parte de um videoclipe em Cuba, Anielo Troia, foi condenado a 1 ano de prisão sob acusação de instigar tumulto, segundo os familiares. A Pátria e a Vida é uma canção de hip hop antigovernamental de vários dos músicos mais populares de Cuba. No exílio, que se tornou viral, se transformou em um hino para os protestos sem precedentes que abalaram o país caribenho neste mês. Agora, o artista visual que filmou a parte do videoclipe em Cuba, Anielo Troia, foi condenado a 1 ano de prisão sob acusação de instigar tumulto, segundo familiares, após participação em um ato em Havana. Os ativistas argumentam que é apenas o começo de uma onda de julgamento sumários das centenas de manifestantes que as autoridades detiveram durante e após os protestos incomuns de 11 a 12 de julho. O governo culpou contra-revolucionários apoiados pelos Estados Unidos pela agitação. Eles os levaram ao julgamento sem defesa, nem advogado, nem nada, disse a sua mãe, Raíssa Gonzalez e Reuteres, após assistir a sentenças que descreveu como julgamento coletivo de cerca de 12 pessoas. Autoridades cubanas que atendem a jornalistas estrangeiros não corresponderam imediatamente a um pedido de comentários sobre os casos dos detidos na ilha. O presidente Miguel Díaz-Canel disse na televisão estatal na semana passada que há pessoas que receberam a resposta que a lei cubana considera que será enérgica, mas afirmou que haveria devido processo legal. Mas Raíssa Gonzalez disse que não foi informado o tempo do julgamento de seu filho, o que quando chegou ao tribunal com seu advogado, ele já havia sido condenado. O julgamento foi criticado pela Anistia Internacional pelo Humano por ter sido realizado sem devida defesa ou devido processo. Troia, de 25 anos, já estava na lista do governo por sua participação na canção cujo nome subverte
o slogan revolucionário Pátria ou Morte. Contou sua mãe: teremos centenas de pessoas políticos em apenas 2 semanas, disse Javier Lerondo, representante da Organização de Direitos Humanos cubano. Prisioneiros defenderam. Autoridades confirmaram na terça-feira que iniciaram o julgamento dos detidos sobre acusação de instigar distúrbios, vandalismo, disseminação de pandemia ou agressão, acusação que pode acarretar penas de até 20 anos de prisão. Os protestos, que começaram em uma pequena cidade há 10 dias e depois se espalharam e correram durante a pior crise econômica de Cuba em décadas, o que se somam às restrições de liberdades civis, paradeiro desconhecido. A maioria dos detidos foi mantida incomunicável, enquanto a localização de alguns ainda é desconhecida, segundo o grupo de direito humano em exílio cubalês e ao humano Higgs, de acordo com a entrevista com parentes. Os cubanos têm postado fotos de pessoas que dizem não conseguir localizar ou compartilhando história de prisões em um grupo do Facebook chamado Desaparecidos SOS Cuba, com mais de 10 mil membros. Fomos de delegacia em delegacia procurando por ela, disse Alberto Bantoncourt, sobre a sua irmã, mãe dos filhos detidos em um protesto em Havana. Eles não me deixaram falar com ela, afirmou Reuters, contendo as lágrimas, mas ela não é uma criminosa. Ela simplesmente só deixou levar por multidão, observou ele. A autoridade do Ministério do Interior cubano negaram na terça-feira que alguém estaria desaparecido e disseram que uma lista de detidos que circulam disseram qual é a manipulada incluiu pessoas que nunca foram detidas com a Agência Brasil. Bolsa Família perto de 300 limitaria o investimento, disse secretário. A folga do teto de gastos prevista para o orçamento do próximo ano permitirá elevar o benefício médio do Bolsa Família para perto de 300, disse nesta quinta 22 secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal. Essa despesa, no entanto, comprimiria o investimento para 2022 por causa da inflação acumulada de 8,35% entre julho de 2020 e julho deste ano. O teto federal de gastos subiria de 1.486 trilhões em 2021 para 1,61 trilhões em 2022. A diferença é de 124 bilhões. Isso ocorre porque até 2016 o teto será corrigido pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo do IPCA. De acordo com o secretário especial da Fazenda, o orçamento do próximo ano terá uma folga de 25 bilhões, de 30 bilhões para o cumprimento da regra do teto. Isso deverá ocorrer mesmo que todas as despesas obrigatórias cresçam dentro do previsto em 2022. Mesmo assim, Funchal diz que a elevação do valor médio do Bolsa Família retiraria o espaço para o investimento, caso o valor médio fique em 300. Após as atualizações das previsões macroeconômicas e elevando em consideração que os gastos com o pessoal, a previdência são os maiores contas hoje do governo, está estimado que, se não tiver mais surpresas, a folga do teto deverá ficar entre 25 bilhões e 30 bilhões. Isso daria margem para o Bolsa Família chegar perto de 300, mas acaba cumprindo espaço para o outro investimento, disse Funchal, ao explicar a liberação de 4,5 bilhões do orçamento.
Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro anunciou elevação do valor médio do benefício do Bolsa Família, atualmente em 190 para 300. Segundo ele, a mudança poderá entrar em vigor em novembro deste ano. Déficit primário. O secretário afirmou que existe a chance de que o Brasil volte a ter superávit primário em 2023 ou em 2024, segundo o Funchal. Isso poderá ocorrer caso se a estimativa apresentada pelo secretário de Política Econômica na semana passada se confirmem. Pedido do MPRJ para bloqueio de 2,8 milhões é aceito pela Justiça. Investigação conduzida pelo GAECO, Rio de Janeiro, indica que a organização criminosa chefiada pelo delegado aparelhou a estrutura da Polícia Civil para participar do ato ilícitos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, conseguiu na Sexta Vara de Fazenda Pública da capital o bloqueio de bens no valor de 2,8 milhões e a quebra dos sigilos fiscais e bancários de 11 réus, entre eles um delegado da Polícia Civil, 3 policiais civis e um perito criminal e outras 6 pessoas que, conforme as investigações, praticaram atos de improbidade administrativa. A Sexta Vara da Fazenda Pública da capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, determinou ainda o afastamento dos agentes públicos de seus cargos no dia 30 de junho. O delegado e outras 5 pessoas foram presas durante a operação. A carta de curso deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPRJ, GAECO, Rio de Janeiro, para demonstrar a organização criminosa. A ação civil pública do MPRJ, aceita pela Justiça do Rio, faz parte da segunda fase da Carta do Curso. Indica que a prática dos atos de improbidade administrativa relacionados aos crimes narrados na denúncia da primeira fase da operação Carta de Curso inclui a organização criminosa e a conclusão falsa de perícia, inserção de dados falsos em sistemas públicos, obstruções nas investigações, lavagem de dinheiro, enriquecimento desproporcional dos agentes públicos. Segundo a MPRJ, as investigações conduzidas pelo GAECO do Rio de Janeiro indicam que a organização criminosa chefiada pelo delegado aparelhou a estrutura da Polícia Civil para praticar diversos atos ilícitos, incluindo a omissão dos agentes estatais no combate ao crime em troca do recebimento de vantagens ilícitas. As investigações apontaram ainda a existência, entre os anos de 2018 e 2021, da organização criminosa que se instalou na Delegacia da Repressão dos Crimes contra a Propriedade Imaterial, DRCPI, que na época tinha delegado como titular. Ficou constatado que, ao invés de reprimir a prática de delitos como a pirataria na famosa Rua Teresa, em Petrópolis, os acusados exigiam dos lojistas o pagamento de vantagens financeiras para que estes constituísse a comercialização em roupas falsificadas, informou o MPRJ. O GAECO Rio de Janeiro comprovou também que, utilizando as estruturas da Polícia Civil e os réus, praticaram diversos atos de obstrução. As investigações contra a organização criminosa, incluindo a destruição de aparelhos celulares apreendidos pelo Estado que continham provas contra o grupo, as investigações concluíram ainda que, para desviar o foco das investigações, foram deflagradas 2 fases de Operação Raposa. No galinheiro forjado pelo delegado, apontado como chefe da organização criminosa para prender o delegado de polícia que investiga na Corregedoria da Polícia Civil.
O objetivo da raposa no galinheiro era denegrir a imagem de outros delegados que também participavam da investigação. Além disso, pretendia conduzir para DR-CEPIM pessoas que testemunharam contra os réus. Na tentativa de intimidação, o delegado aponta como o chefe da organização criminosa se aproveitou das ações para ter espaço nos veículos de comunicação de forma a caluniar e coagir, desacreditar quem se colocava no empecilho para a atuação da organização. Segundo o MPRJ, os réus, principalmente delegados, apresentavam um padrão de vida incompatível com seus rendimentos declarados a partir das atividades criminosas. Além de ser dono de 3 veículos de luxo blindado, o delegado fez a locação de mansões na Costa Verde do Rio por meio de pagamentos em dinheiro e a compra de dezenas de relógios e guarda de grandes quantias de dinheiro em espécie no seu apartamento em condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Lá, a busca e a apreensão realizadas na primeira fase da Operação Carta de Corso encontrou uma mala do delegado com a quantia aproximada de 250 mil. De acordo com as investigações, os policiais e os peritos executavam diligências em represália aos lojistas que se recusavam a pagar os valores exigidos, enquanto os comerciantes envolvidos na organização eram responsáveis pela operação do esquema ilegal, recolhendo os valores cobrados pela organização e ameaçando os lojistas para que efetuassem os pagamentos. Apesar de não integrante formalmente a organização, 3 dos réus realizavam passivamente ações pelo exercício de atividades importantes para a consolidação dos crimes praticados para a consumação das execuções das 2 fases da Operação Raposa no galinheiro, e os outros 2 atuaram de forma incisiva na lavagem de dinheiro da organização criminosa, permitindo a ocultação de patrimônio obtido com os crimes com a Agência Brasil. Plataformas do GLOG movimentaram 67 bilhões no Brasil em 2020. O aumento foi de 30% com relação a 2019, o que se deve, segundo o GLOG, à necessidade de empreendedores se reinventarem para sobreviver em um monte de pandemia. No ano passado, as ferramentas de busca publicadas no GLOG, o Globoplay e o YouTube, movimentaram 67 bilhões em atividades econômicas no Brasil. As informações constam no relatório de impacto econômico divulgado esta semana pelo GLOG. Esse número é 30% maior do que foi registrado em 2019. Além disso, mais de 207 mil empresas, publishers, organizações sem fins lucrativos, criadores de conteúdo e desenvolvedores de todo o país contrataram as ferramentas de publicidade do Google, do GLOG AdSense, informou o documento. Este aumento, segundo o GLOG, foi resultado da necessidade de empreendedores e organizações precisarem se reinventar para sobreviver em um momento de pandemia, apostando no digital. As empresas aceleraram sua digitalização durante a pandemia e estão colhendo os resultados, provando que a internet é cada vez mais uma ferramenta de população da atividade econômica, disse Fábio Coelho, presidente do GLOG Brasil, em nota com a Agência Brasil. Mourão diz que haverá eleições mesmo que não haja voto impresso. Presidente Hamilton Mourão garantiu que haverá eleições em 2022, mesmo sem implementação do voto impresso. Apesar do presidente Jair Bolsonaro já ter colocado a realização do pleito em dúvida diversas vezes durante sua defesa da alteração do sistema eleitoral, nós não estamos mais no século XX.
É lógico que vai ter uma eleição. Quem vai proibir a eleição no Brasil? Nós não somos república de banana, disse em conversa com a jornalista nesta quinta-feira 22. Apesar de adotar ter enfático em defesa da normalidade institucional, declarou ser favorável ao voto impresso e surgiu que é uma urna eletrônica utilizada no Brasil e tecnologicamente desfasada é preciso ser evoluída. O voto impresso e o governo defende esse debate. Eu também sou francamente a favor. Nós usamos uma urna de primeira geração. A Argentina, por exemplo, está em uma urna de terceira geração. Tudo aquilo que melhora a capacidade de gente ter certeza do processo eleitoral não é problema nenhum, disse Mourão. Defendeu novamente o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, das acusações de ameaças às eleições de 2022, às quais se referiu com fogo de palha. Conforme revelou o Estadão, o chefe da pasta enviou ao presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, uma mensagem de ameaça à realização do pleito por meio de emissários políticos. Em nota, o militar negou que se comunique por meio de terceiros, mas não que tenha condicionado as eleições de 2022 a implementação do voto impresso, como informou a reportagem. Eu conheço Braga Neto há muito tempo, eu sei que ele não manda recado, pelo que eu entendo do presidente Arthur Lira. Se algo chegasse a ele dessa forma, ele reagiria de imediato e colocaria esse assunto de forma pública e não de forma subreptícia, argumentou. Mourão disse que as Forças Armadas baseiam sua atuação em tripé, composto por legalidade, legitimidade e estabilidade para sustentar a versão segundo qual Braga Neto não ameaçaria as eleições por ser um general do Exército. As Forças Armadas existem para que a gente tenha um ambiente estável e seguro, atua dentro do esboço da institucionalidade. Questionando sobre o conteúdo vago da nota divulgada pela defesa, Mourão disse que o ministro, em conversa particular, foi claro ao dizer que não fez ameaça, segundo o vice-tom elegante de Braga Neto. Deu margem à interpretação de que o texto do documento não navega as ameaças. Tudo é uma questão de interpretação. Toda vez que a gente escreve, quando você olha pela sua óptica, você diz não, eu respondi tudo aqui. De repente a pessoa interpreta de outra forma. Isso é quem a gente aprende desde que a gente entra na escola. Você vai fazer uma prova e o professor avisa que a interpretação faz parte da prova, disse Gustavo Corte com a Agência Estado. Bolsonaro volta a atacar o ministro Barroso do TSE. Se as urnas eletrônicas são confiáveis, dá um tapa na minha cara, pede o presidente. A transmissão ao vivo pela internet nessa quinta 22, Jair Bolsonaro voltou a falar de sua principal bandeira política, atualmente o voto impresso. Mais uma vez, ele criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Luiz Roberto Barroso, por sua defesa em favor do processo eleitoral. Para Bolsonaro, Barroso extrapola suas funções ao se reunir com lideranças partidárias para defender as urnas eletrônicas que, segundo o chefe do governo federal, não são confiáveis. Se as urnas são confiáveis, dá um tapa na minha cara. Com Brasil 247, o presidente voltou a colocar dúvidas sobre o sistema eleitoral para elegeu sem apresentar provas. Metrópolis, julho de 22 de 2021. Braulio Bessa declama poema após receber vacina contra a Covid-19 no Ceará. Assista. Cearense falou sobre a matança e conscientização para todos tomarem imunizantes. O poeta e escritor Braulio Bessa foi imunizado
como a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira 22. A vacinação aconteceu na cidade do Eusébio, Ceará, região metropolitana de Fortaleza. Após a profissional retirar a agulha do braço de cearense, ela declamou um poema. Viviane aplicou uma dose de esperança. Tome a vacina também por amor, por segurança, pois se não for desse jeito, não acaba essa matança. Para quem não crê na ciência e não lhe dá importância, para quem carrega no quengo uma mente sem substância, na fadada e triste sina de esperar a vacina para os vírus da ignorância, declamou Braulio Bessa. Em uma hora publicado, o vídeo contou com mais de 300 mil visualizações e 2,3 mil curtidas. O poeta foi internado por Covid-19. Braulio Bessa, 35, apresentou complicação da Covid-19, sendo internado em um hospital em Fortaleza no dia 25 de maio deste ano. Em decorrência da baixa saturação de oxigênio, Braulio Bessa chegou a ir para a unidade de terapia intensiva, UTI. Apresentado melhoras, ele foi transferido para um leito, mas ainda não há previsão de alta. Avanço na vacinação. A cidade de Eusébio avança na faixa etária da vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira foi iniciado a inclusão da população geral a partir de 35 anos e a previsão é de seguir imunizando o grupo pelos próximos 2 semanas, de acordo com as doses recebidas. A vacinação acontece em todos os postos de saúde de 8 às 15. Para ser imunizada, basta ser levado o RG, CPF, comprovante de residência de Eusébio, cadastro de saúde digital, cartão do SUS, cartão de vacinação.